Bora falar agora sobre um pedido de demissão importante no Corinthians. Pedro Silveira, diretor financeiro e braço direito do Augusto Melo nos últimos meses, não é mais diretor do Corinthians. O pedido de demissão aconteceu nesta sexta-feira e o motivo oficial alegado é de um problema grave de saúde. De fato, Pedro vem lutando contra esse problema, inclusive fazendo tratamento nos Estados Unidos. Mas o pedido de demissão às vésperas da votação do balanço de 2024 pegou a todos de surpresa. E há muitos que garantem que o Pedro Silveira tomou essa decisão na noite dessa sexta-feira por discordar de uma última decisão do presidente Augusto Melo. Nessa sexta, o Augusto usou suas redes sociais para afirmar que a auditoria contratada para cuidar do balanço de 2024 pediu a reabertura das contas do ano de 2023 do Duílio Monteiro Alves, algo absolutamente incomum e que demandaria uma série de processos internos. O Augusto quis dizer que a auditoria encontrou problemas nas contas do Duílio e por isso haveria necessidade de reabertura. Só que isso pegou muito mal, porque a auditoria em momento algum faz qualquer menção à reabertura das contas do Duílio. E logo o Augusto acabou sendo desmentido por vários corintianos que trabalham no clube. Diante dessa situação e como homem do departamento financeiro, Pedro teria se sentido obrigado a pedir demissão, abandonando o barco e deixando o Augusto Melo mais uma vez isolado. Reunião em semana que vem super complicadas para o Augusto. Na segunda-feira, a votação no Conselho Deliberativo em relação às contas dele de 2024. O parecer do CORE, o Conselho de Orientação, foi para que reprovassem as contas do Augusto. E se isso acontecer, essa é a tendência, dentro do Conselho Deliberativo, abre-se um novo processo de impeachment, dessa vez sem a necessidade da votação dos sócios. Caberia ao próprio Conselho Deliberativo aprovar o impeachment do Augusto e ele estaria fora da presidência. Em meio a tudo isso, contar que o Dorival Júnior, ou ratificar, que o Dorival será o técnico do Corinthians, o acordo está fechado, o anúncio deve acontecer ao longo do sábado e a estreia do novo treinador está marcada para quarta-feira contra o Novo Horizontino, Copa do Brasil, jogo fora de casa. Ele não fica à disposição do Corinthians para a partida desse domingo contra o Flamengo. O Dorival alegou que não haveria tempo hábil para colocar suas impressões digitais no time. Dessa maneira, Orlando Ribeiro comanda o timão diante do rubro-negro no Maracanã. Expectativa de pelo menos 60 mil pessoas no estádio. Uma coisa importante em relação ao Dorival, tá, Brum? Você acha que ele acerta a nossa zaga? Deixa eu te falar uma coisa que vai melhorar muito. Como que tá a bola parada defensiva do Corinthians? Bola parada. Vai bem? Péssimo. Então já garanto que vai melhorar. Nosso convidado já está na área aí para a gente colocá-lo aqui para a gente falar do técnico Dorival Júnior, tá? Deixa eu colocar aqui o meu querido Roberto Brum, ex-volante do Santos, que trabalhou com o Dorival no Santos, ex-volante do Fluminense, ex-volante do Curitiba, jogou em Portugal também por muito tempo, e esteve, né, inclusive, com o Dorival na seleção brasileira recentemente, e é uma bênção fantástica, vocês vão gostar muito de conhecer o nosso querido aí, Roberto Brum. Fala, Brum, tudo bem contigo? Boa noite, Samir. Estou te ouvindo bem. Quanto tempo, Samir? Muito bom te reencontrar. Muito bom participar do seu programa. Estar aí com cada um que, junto com você, tem feito tanto sucesso e levado tanta informação de qualidade para quem é apaixonado por esse esporte que encanta o mundo, chamado futebol. Sobre o Dorival Júnior, você esteve com ele recentemente na seleção brasileira. Lá que você foi fazer uma visita, depois até você conta para a gente aí como é que foi esse encontro. Uma coisa que eu queria te perguntar, o Corinthians, por exemplo, tem a torcida mais recente, né, os Enzos da vida, acham que o Corinthians só joga na retranca. Não é. Democracia corintiana, quando a gente jogou no ataque, o time de 98, 99, 2000, que era Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Edilson e Luizão também, era um time ofensivo. Você vai poder responder essa pergunta. O Dorival, ele é um técnico que só sabe jogar de forma ofensiva? Como é que é o Dorival defensivamente? Como é que é a metodologia de trabalho do Dorival? Ele é aquele treinador mais ofensivo, mais defensivo? A gente sabe que ele gosta do futebol ofensivo, mas ele sabe também jogar de forma defensiva, Bruno? Então, Samir, falar do Dorival para mim é uma honra, né? De fato, teve esse ocorrido aí há poucos meses atrás, quando o Dorival estava
dando uma palestra, dando uma aula, né, para os treinadores da licença Pro, na Granja Comari. E eu estava lá com um clube que eu estava treinando, levei os meninos para passar uma tarde na granja, fazer um treinamento, né, na granja, convidado pela CBF Academy. Tive esse contato com o Dorival, me levaram até a sala onde estava dando a aula, e a gente vai ter um papo muito legal. Mas eu queria, antes de falar do Dorival, você estava falando de Corinthians ofensivo, e eu tive um treinador que eu sou fã dele, e o amo, chamado Carlos Alberto Parreira. Todos nós conhecemos, que deu o tetracampeonato mundial. Foi meu treinador quando eu estava subindo pro profissional do Fluminense. E a gente sabe que o Parreira implementou um ataque ali, né? Você vai lembrar, Samir, você, com o Gil, né? Era Leandro, Gil, Leandro e David. E David. Então, numa época onde o próprio Parreira tinha uma fama, por causa do Dunga e Mauro Silva, né, de jogar mais, vamos dizer, mais reativo, né? Com o Corinthians ele inovou. Por quê? O que eu entendo? Você treinar um Corinthians, né? Mesmo se você tiver uma característica mais defensiva, você é praticamente obrigado a jogar o time para frente, porque a torcida joga o seu time para frente, né? Porque é uma torcida que o tempo todo está incentivando o time a atacar, a fazer gols, porque é o que é o espetáculo do futebol, né? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um giro de informações do Corinthians. A gente vai tratar de vários assuntos, entre eles a chegada do técnico Dorival Júnior no timão e também vamos falar um pouquinho da gestão pública. Vamos iniciar o vídeo falando um pouco da gestão pública do Corinthians, que acaba nos incomodando muito, o torcedor fica muito preocupado com essa situação. O presidente Augusto Melo teve aí as suas contas reprovadas pelo Conselho e a qualquer momento o presidente pode ser afastado de suas funções. Tendo em vista que Augusto, num período aí de 1 ano e 4 meses de seu mandato, teve um aumento mais de 700 milhões de dívida que aumentou no Corinthians. Augusto acaba aí se defendendo, dizendo que em torno de mais de 300 milhões veio da gestão passada. Mas Augusto, em algum momento, ele reconheceu que houve erro da parte dele ao fazer contratações, né, no início da sua gestão, no início de 2024, jogadores esses que não deram certo, diretores que ele contratou não deu certo, né? Diretores que ele confiou, mas depois ele percebeu não era o que ele pensava. Então Augusto iniciou uma gestão do Corinthians muito turbulenta e por ser inexperiente, nunca ter sido presidente do Corinthians, acabou cometendo vários erros e Augusto tem consciência disso porque ele já disse em várias entrevistas que acabou errando. E aí, fiel? Será que o Augusto vai ser afastado preventivamente do poder, sair do seu cargo aí, deixar o seu cargo para outra pessoa assumir? Qual que é a opinião? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar o seu comentário. Gente, mudando de assunto, mas não menos importante, vamos falar aí da demissão, né, do pedido de demissão do diretor financeiro do Corinthians, Pedro Silveira. Acabou alegando problema de saúde, né? Augusto aceitou o pedido de Pedro Silveira, né? O pedido de demissão. O Corinthians acabou soltando a nota agradecendo ao Pedro Silveira pelo trabalho prestado e desejou pronta recuperação aí de sua saúde. Então, Pedro Silveira acabou aí nessa sexta-feira pedindo demissão do cargo de diretor financeiro do Corinthians. Gente, mudando novamente a chavinha, vamos falar da chegada do técnico Dorival Júnior ao Corinthians, que nessa sexta-feira foi batido o martelo em torno de, após uma reunião da parte da manhã, né, em torno das 11h30 da manhã, foi batido o martelo e Dorival é o novo técnico do Corinthians. Só falta a sirene tocar no Parque do São Jorge. Ouvi até gente brincando que tava mais fácil, né,
trocar a sirene para anunciar um novo Papa do que o Corinthians anunciar o seu treinador. Mas dessa vez deu certo. Após aí um imbróglio jurídico, né, as tratativas jurídicas, Dorival disse sim ao Corinthians e o Corinthians acertou tudo. Então, Dorival chega com o filho aí, Lucas Silvestre, que faz parte da sua comissão técnica. Dorival, ele não pôde comandar o treino hoje, né? O treino de preparação para o jogo da manhã contra o Flamengo, porque Dorival tinha uma audiência em Florianópolis, ele teve que ficar por lá. Na manhã dessa sexta-feira, Corinthians, né, fez tudo certinho, Dorival disse sim, agora o Corinthians tem um baita de um treinador, o Corinthians tem um cara que vai chegar e vai impor respeito. O anúncio da contratação deve acontecer aí, talvez até hoje mesmo, sabadão, talvez até à noite, porque o Corinthians está preparando esse anúncio, está preparando com o sistema de marketing, né? Então é um pouco demorado. Dorival ainda não veio a São Paulo e não vai vir. Dorival vai direto para o Maracanã. Dorival amanhã vai assistir o jogo, né? Lá no Maracanã, as tribunas do Maracanã, mas quem vai comandar o time é Orlando Ribeiro, vai continuar comandando, e Dorival chega a São Paulo segunda-feira. O Orlando Ribeiro tem 2 jogos na frente do Corinthians, 2 vitórias, então o Dorival entendeu que não tinha tempo para ir colocar as digitais dele, né, no Corinthians. Então segunda-feira ele vai chegar a São Paulo, assumir o time e vai fazer sua estreia quarta-feira, dia 30 de abril, diante do Novo Horizontino pela Copa do Brasil fora de casa. Então o Dorival pode nos ajudar muito, é um grande treinador, tem um salário aí alto, né, mas merecido. O Dorival é multicampeão por onde passar. O Dorival tem, o salário dele vai girar em torno de 1.800.000 a 2 milhões, né, junto com a comissão técnica. Dorival pediu reforços no Corinthians, Fabinho Soldado ofereceu reforços. Dorival trabalhou no São Paulo, trabalhou no Palmeiras, trabalhou no Santos e agora está fechando, sendo o 9º técnico a trabalhar nos 4 clubes grandes de São Paulo. E aí, galera, o que vocês acharam aí? Dorival, o Corinthians acertou em fazer essa contratação? O presidente Augusto Melo, a qualquer momento, vocês acreditam que ele pode ser afastado? E por que o diretor financeiro Pedro Silveira pediu demissão? Vocês acreditam mesmo que ele esteja passando por problema de saúde? Qual que é a opinião? Eu, sinceramente, eu gosto de acreditar na idoneidade da pessoa. Acredito que ele não esteja bem, assim como o Tite disse não ao Corinthians, dizendo que após estar tudo acertado, que teve uma crise de estresse e por isso deu uma pausa na carreira. Use o espaço aqui no vídeo para você deixar o seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E nos ajude aí, deixando sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo essa plataforma cada dia mais. Gente, sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.